Oi, um abraço a todos. Está começando o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do sistema Terceira Via de Comunicação. Pois é, o complicado carioca começou ontem sua fase de grupos, também chamado Grupo C, com Botafogo recebendo a Portuguesa no estádio Nilton Santos, né, chamado de Engenhão também. Pois é, no primeiro tempo, a Lusa da Ilha do Governador, você tem imagem aí dos gols, levou a melhor por 2-0. Sassá, que não é aquele que foi do Botafogo, né? Marcou 2 vezes. Segundo gol, numa falha terrível do goleiro Jefferson, que acabou perdendo o tempo da bola e depois se desculpou com a torcida alvinegra. Mas no segundo tempo, o time de João Carlos Ângelo recuou e acabou com o Botafogo pressionando bastante. Aos 8 minutos, o lance bizarro do jogo, o jogador Romarinho subiu para cabecear dentro de sua área, só que errou cabeçada e mandou a bola no próprio braço, né? Pênalti que Brenner cobrou diminuiu para o Botafogo. A pressão continuava e já nos acréscimos, a estrela solitária chegou ao empate com Marcos Vinícius aos 49 minutos. E depois de uma cobrança de escanteio e confusão na área. Final 2-2. O jogo foi dirigido por Bruno Arleu de Araújo e assistido por menos de 5.000 pessoas. Vocês estão vendo aí. Vamos ver o que o técnico do Botafogo falou depois do jogo. Felipe Conceição, na tela. Não é o resultado que eu esperava, eu queria a vitória, lógico. Mas o desempenho da equipe me deu esperança desde o início. Eu não me senti nervoso. Estou falando a verdade, tá? Você jogar quarta e domingo, como vai ser até a Copa do Mundo, você só consegue manter essa intensidade de jogo, por exemplo, que a gente fez, e que foi formidável para tão pouco tempo, com um número grande de trocas. Eu acho que acaba tendo uma caída com a sequência de 3, 4 jogos. E aí o futebol perde, né? Não estou falando só da minha equipe, estou falando de todas as equipes. Se você tem um número maior de substituições, tem como você mesclar mais a equipe, levar o atleta ao extremo, e isso facilita para você ter desempenho por um longo período. Além disso, com o nosso processo de utilização de jovens, facilita também a gente oportunizar mais vezes os nossos atletas. Bom, doutor Benilton Muniz aqui mais uma vez com a gente. Ele vai... Primeiro, doutor, o senhor não é Botafogo, eu também não sou, mas surpreendeu o resultado? O que o senhor achou do jogo? No início do campeonato, a gente sabe muito bem que os times de menor investimento, eles vêm muito mais bem preparados que os times maiores, né? Consequentemente, eles são surpreendidos, principalmente na parte física. Agora, até chegou a me surpreender, e a gente tem que ser sincero, né? Eu achei que, na verdade, a Portuguesa jogou até muito mais do que o Botafogo. Merecia até sair com a vitória. O que aconteceu com o Botafogo foi que o Botafogo achou um gol aos 49 do segundo tempo. Caso contrário, realmente seria um resultado merecedor para o time lá da Ilha dos Governadores. Muito bem. Às 4h30 da tarde tem mais bola rolando pelo estadual, com o Fluminense enfrentando Boa Vista em Bacaxá, ali onde o Goitacás jogou com bom sucesso. Abel Braga deve utilizar até garotos do Sub-20, porque ainda hoje tem jogador chegando lá da Flórida, onde o time participou de um torneio. Já o técnico Eduardo Alac do Boa Vista não tem problema para o jogo. Ayrton, ex-Botafogo, foi a última contratação do Fluminense, que também está a perigo, assim como o Vasco, a nível de reforço, né, doutor? Eu achei muito interessante que hoje que eu tomei conhecimento da contratação do Ayrton pelo Fluminense, é uma contratação excelente, apesar dos problemas físicos que ele vinha enfrentando no Botafogo. Exatamente. Mas ele é um jogador que tem muita alma, muita garra. Eu acho que ele vai ajudar muito o Fluminense, que está com um plantel extremamente reduzido. Perdeu 17 jogadores para esse campeonato, já não tinha um plantel bom e vai ficar difícil para o Fluminense também chegar. Pois é, eu sempre digo aqui, daqui a pouco... O que não vale é a torcida cobrar do técnico, né? Do Abel. Não tem como, né? Puxa vida, o cara não pode fazer milagre com um plantel que tem. Infelizmente, a gente tem que ser sincero, né? Exatamente. O nosso campeonato só tem charme hoje em dia, porque realmente está nivelado muito por baixo. Os grandes clubes, os grandes investimentos não estão existindo. Os times realmente continuam de pires na mão, que o diga o nosso querido Vasco da Gama, que está perdendo todas as suas estrelas justamente pelo fato de não ter nenhum capital, com exceção do Flamengo, que se planejou financeiramente um pouco melhor, mas os demais estão na situação extremamente ridícula. Benilton se lembra perfeitamente da época em que realmente o campeonato carioca era o mais charmoso.
Aí ficou nessa história. Hoje em dia não é mais. Eu acho que a própria federação se encarregou de tirar o charme, criando uma porção de coisas com interesses políticos, né? Porque, na verdade, antigamente era o campeonato carioca, primeiro turno, segundo turno, com ida e volta, aquela coisa. E nos 5 primeiros colocados disputavam o torneio Rio-São Paulo. Lembro os 5 do Rio com os 5 de São Paulo. O campeonato estadual hoje em dia, infelizmente, virou somente um laboratório para novos jogadores, né? Porque, na verdade, infelizmente, não existe investimento, né? A federação não ajuda realmente, não tem a mínima pretensão de ajudar. Então, o nosso campeonato estadual, ele de charmoso só realmente ficou o nome, porque não existe mais campeonato estadual. Engraçado, a única torcida que dá valor ao campeonato estadual é aquela que justamente o time é campeão, porque os demais, ninguém gosta nem mais ninguém. A verdade é essa, é en passant. O campeonato estadual hoje tornou-se um campeonato en passant que só tem valor para quem é campeão. Exatamente, e é o mais complicado de todos os campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista está lá, a gente sabe, o Mineiro também, o do Rio Grande do Sul. Campeonato Carioca que tem Série B, seletivo, todo mundo sabe. E os 2 últimos colocados da Série A desceriam e os 2 primeiros da Série B subiriam. Normal. Aí inventou seletivo, inventou... Além do campeonato já ser tecnicamente extremamente inferior aos demais, ainda vem a federação com essas loucuras dessas tabelas, uma coisa que não tem cabimento. A partir do momento que um clube, conforme foi o caso do Goytacás agora recentemente, consegue alcançar o título e o outro consegue alcançar o vice, automaticamente já subiriam. Inventaram essa seletiva aí, que é uma coisa extremamente absurda, só complica, e parece que, infelizmente, né, existe a complacência dos dirigentes nesse sentido também, de aceitar essas coisas absurdas que realmente a federação faz. Exatamente. Olha, os outros jogos de hoje são Madureira e Macaé, Nova Iguaçu e Cabo Friense, e à noite Flamengo e Volta Redonda, na cidade do Aço, com a TV aberta transmitindo o jogo. E por falar em Flamengo, o time da Gávea continuou passando de fase na Copinha São Paulo ontem. Eliminou o Audax por 1-0, né? O atacante Bill e outros garotos do Sub-20 rubro-negro, né? Você está vendo aí o gol que classificou o Flamengo para a próxima fase. O Vasco, infelizmente, foi eliminado, assim como o Corinthians, que foi a grande surpresa, né? O time do Corinthians foi eliminado pelo Avaí, perdeu de 2-0 ontem à noite. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos conhecer Marlon Moreno, contratado do Flamengo. Ele foi apresentado pelo clube. Segura aí, pai bola.